Nós pedimos que o Senhor traga essa certeza no nosso coração, de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que nós somos filhos, nós somos salvos, nós não temos medo da Tua volta, nós esperamos com alegria, porque nós sabemos que é a Tua graça, é o Teu favor, é a Tua bondade que nos alcança. Diga assim: eu creio que o Senhor Jesus é quem garante a minha salvação. São as obras dele e não a minha. É a bondade dele e não a minha. É o amor dele e não o meu que me faz filho. Amém. Vamos aplaudi-lo nessa noite, ele é bom. Pode tomar teu assento. Aleluia. Meus amados, antes de nós irmos para a ministração, deixa eu dar um recadinho aqui importante. Nós estamos com um propósito, nesse ano de 2023, nós queremos melhorar toda a nossa infraestrutura aqui do nosso prédio, da nossa igreja, daqui e dali do Kids também, que é essa área lateral, ou nas suas costas aí. Está acontecendo o culto dos adultos aqui, e está acontecendo o culto das crianças ali também, de forma paralela. E nós temos um projeto de construirmos uma estrutura nossa aqui na cidade. Nós estamos já planejando, orando para isso. Nós vamos construir o nosso colégio confessional. Vai ser uma igreja, vai ser um colégio. Nós vamos ter uma estrutura para cultuarmos, tanto os adultos como as crianças, mas durante a semana, durante o dia, vai funcionar como colégio. E se Deus permitir, ano que vem, nós vamos estar já com esse projeto encaminhado, que nós vamos, até o final do ano, organizar tudo isso. Então, para que não fique muito pesado, né, a hora que a gente começar a nossa construção, ter toda a nossa estrutura, o que nós vamos fazer? Nós estamos estruturando tudo aqui, para hora que chegar lá não precisar gastar demais, seja com ar-condicionado, com som, né, com instrumentos, com transmissão, ar-condicionado a mais aqui para o Kids. E para isso, fazendo um orçamento básico, é pouquinha coisa, é só R$80 mil, amém? Vai ser o seu dízimo daqui a uns dias, em nome de Jesus. Irmãos, tem que crer. Marcelo testemunhou aqui que Deus faz infinitamente mais. É possível você dizimar 80 mil, você não crê nessa graça? Que Deus pode te abençoar, para você abençoar o reino de Deus? Eu creio, e eu creio que Deus também quer fazer isso na sua vida. Então, R$80 mil é o que nós precisamos arrecadar até o final do ano para fazer esses investimentos. Então, nós fizemos o quê? Se porventura, né, você puder doar 500, 1.000 ou mais, esse ano, a gente vai parcelar em até 10 vezes. Então, começa agora em abril, vai até janeiro do ano que vem. Se você quiser fazer em 9, vai até dezembro e assim por diante, para não ficar pesado. Né? Talvez você dá 500, R$1.000 ou mais, fica puxado, né? Para algumas pessoas, não para você, amém? Então nós parcelamos até em 10 vezes, tem a maquininha de cartão aí, você pode passar, você pode fazer boleto, você pode entregar em dinheiro vivo, do jeito que você achar melhor. Mas eu gostaria que você fizesse esse propósito com Deus, para que a gente pudesse estruturar. Tem muitas coisas para fazer ali no Kids, tem muitas coisas para fazer aqui, e nós queremos estruturar, para sair daqui pronto. A hora que a gente for construir, a gente só foca na construção, amém? Então o que você vai fazer? Você vai colocar o seu nome aqui, dessa folha aqui, vou deixar ela aqui em cima, sempre vai ficar aqui em cima. Estava isolado lá, muitos irmãos não estavam vendo, e eu estava esquecendo de falar. Então, só você deixar seu nome com o seu telefone e o valor que você vai doar, o valor total. Depois eu entro em contato com você, né? Como que você vai fazer, se vai ser parcelado, se vai ser integral, a forma de pagar e assim por diante. Então é só você deixar seu nome e o seu telefone. Por quê? Todos os dias, 5:30 da manhã, eu estou aqui orando. Estou orando por cada irmão que fez esse propósito, para que Deus te abençoe, te prospere. Então aproveite, né? E lance um desafio, um propósito financeiro também na sua vida. Talvez você quer crescer, como a Marcela testemunhou aqui. Você tem um sonho, você tem um projeto, você almeja algo, né? Oferte já e pede para Deus: Senhor, eu estou ofertando, não estou fazendo barganha com o Senhor, mas estou pedindo. Eu quero que o Senhor prospere na minha vida, né? Nessa área, naquilo outro. Combinado? Então, se você deseja, não saia do culto,
Não saia, não vá embora sem deixar seu nome e o seu telefone aqui, ok? Tem a caneta aqui, qualquer dúvida que você tiver, você também pode conversar comigo. Amém? Então vamos à palavra de Deus nessa noite. Mateus capítulo 22, verso 29, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos lá de novo, você vai ler comigo agora. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Havia no estado do Texas, ou houve, né, no estado do Texas, um homem chamado Ira Yates. Ele era um homem simples, pobre, mas ele tinha um pequeno pedaço de terra. E certa feita, foram-se analisar o terreno dele, e descobriu que abaixo do terreno dele, havia uma grande reserva de petróleo. E aquele homem, que era um homem simples, pobre, com pouca aquisição financeira, de um dia para o outro, em 24 horas, se tornou um homem multimilionário. Porque, simplesmente, ele não tinha uma informação acerca do que estava debaixo do terreno dele. Isso nos faz entender que o maior problema do ser humano é isso que Jesus disse, é a falta de conhecimento. Oséias, quando profetizou, Deus falou isso a respeito disso: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele homem era pobre, não é porque ele não tinha riqueza, ele era pobre porque ele não tinha conhecimento da riqueza que estava disponível no seu terreno. Então muitas vezes isso acontece com a gente tem acesso a tantas riquezas, a tantos favores, a tantas bênçãos, e muitas vezes a gente leva uma vida, né, miserável, a gente leva uma vida, né, com muita abstinência, com muita dificuldade, porque nós não temos conhecimento, nós não temos informação daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus reservou para nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para essa verdade que Jesus Cristo disse, Ele diz: olha, vocês estão enganados, ou vocês estão perecendo, vocês estão sofrendo, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqui Ele estava falando, irmãos, para pessoas que estudavam a Bíblia. Aqui Ele estava falando para os religiosos, para pessoas que tinham contato toda semana com a palavra de Deus. E Jesus diz assim: olha, vocês estão perecendo, vocês estão sofrendo, porque lhe falta conhecimento. Vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. E eu entendo que espiritualmente, muitas pessoas são assim. Há uma riqueza disponível para eles, há um favor disponível para eles, mas porque eles não têm conhecimento, nem da palavra de Deus e nem do poder de Deus, deixa de desfrutar. É assim com a nossa vida. Então quando nós entendermos, quando você entender, eu entender, que de fato, há muita coisa que a gente precisa conhecer acerca da palavra de Deus, muita coisa que a gente precisa aprender e conhecer acerca do poder de Deus, a nossa vida ela é transformada. Amém? Nós perecemos porque muitas vezes nós limitamos o poder de Deus e não conhecemos toda a revelação que Deus trouxe para nós. Mas hoje eu gostaria de trazer aqui 4 coisas boas que talvez você não conhece ou você esqueceu. Porque tem coisas que assim a gente conhece, mas a gente esquece. Mas tem muitas coisas que a gente nem conhece. Esse homem, por exemplo, ele tinha uma riqueza que ele não percebia. Ele tinha uma riqueza que ele não desfrutava. Ele tinha uma riqueza que ele não conseguia perceber, porque ele faltava conhecimento. E nós sabemos que evangelho sempre é uma boa notícia. E muitas vezes nós não temos essa informação de que Deus tem sobre nós uma boa notícia. Em João 3,16, é um texto muito batido, e por causa disso muitas vezes a gente não percebe. Olha o que a Bíblia diz acerca disso. Ele diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira verdade, ou a primeira notícia boa que você precisa saber, é que, acima de tudo, não importa quem você é, se você veio de uma classe alta, se você veio de uma classe baixa, se você veio de uma família cristã ou não, não importa a sua origem, não importa quem você é, não importa o teu estado,
você sempre vai ser alguém muito amado por Deus. Porque muitas vezes, irmãos, isso passa tão despercebido, a gente ouve tanto falar sobre isso. Olha, Deus ama você, você é amado por Deus, Deus nos ama incondicionalmente, mas isso não desce para o nosso coração. E muitas vezes nós esquecemos de viver isso na prática, de entender que Deus, de uma forma especial, Ele nos ama independente de quem nós somos. Essa é a primeira verdade que o ser humano precisa receber com revelação no seu espírito. Não um mero conhecimento intelectual, não um mero entendimento natural, de você entender que você é verdadeiro amado, porque Deus decidiu te amar, independente, sem se importar quem você verdadeiramente é. Amém? Essa é a primeira notícia, a primeira verdade que você precisa crer e entender acerca do Evangelho do Senhor Jesus, acerca das boas novas do Senhor Jesus. Conta-se a história de uma moça, que o sonho dela era casar. E em um determinado momento, ela entra na igreja, senta no seu devido lugar onde sempre sentava, e do nada um dia apareceu um homem, bonito, todo elegante, crente, homem de Deus, sentou-se do lado dela, e ela era muito rico. E a partir dali, eles começaram a conversar, se conheceram, e esse homem a pediu em casamento, e disse para ela, falou, olha, eu tenho muitas riquezas, eu sou alguém muito bem sucedido, mas eu gostaria de compartilhar com você todas as minhas riquezas, todos os meus bens, e construir com você uma vida. E ambos se casaram, construíram uma família, e ambos desfrutaram daquilo que Deus colocou em suas mãos. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando simplesmente de uma história romântica, da construção de uma família. Mas quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando de algo muito mais profundo, muito mais amplo, que não se limita a uma construção natural. Porque imagina, tudo que há nos céus e na terra, foi Deus que construiu, amém? Os céus, a terra e tudo que nele há, foi Deus que construiu. E Deus criou o homem com um objetivo. Vocês são a minha imagem e a minha semelhança, e tudo que eu tenho, eu também decidi compartilhar com vocês. O nosso Deus é um Deus tão rico, que tudo é dele, e Ele nos ama de tal forma, que Ele decidiu, tudo que Ele tem, compartilhar conosco. E muitas vezes a gente não tem percepção dessa verdade. Irmãos, tudo que é de Deus, também é nosso. Na verdade, para quem você ama, você não dá tudo para ele, você não faz tudo pela pessoa que você ama. Se você ama o seu filho, você não faz tudo por ela. Se você ama o seu cônjuge, você não faz tudo por ele, você não faz tudo por ela. Então, se nós somos amados de Deus, entenda o seguinte, o propósito de Deus é compartilhar tudo que Ele tem conosco. As suas bênçãos, o seu favor, a sua criação, foi para isso que Ele nos fez. Então nós precisamos entender que quando nós somos frutos do amor de Deus, esse amor, ele não é simplesmente um sentimento. Ele não é simplesmente algo emocional. O texto diz que Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, de que forma? Deu o seu Filho como sacrifício. Quando a Bíblia fala que Deus nos deu Jesus, Ele nos deu Cristo pregado numa cruz. Ele nos deu literalmente Cristo morrendo numa cruz, para que você e eu pudéssemos desfrutar de toda essa bênção, de todo esse favor que Deus tem reservado para nós. E tudo que Jesus conquistou na cruz, foi para que você e eu pudéssemos desfrutar. Amém? Você precisa entender que tudo, absolutamente tudo que existe, é de Deus. E se é de Deus, também é seu, porque você é filho de Deus. E é para você e eu, juntos, desfrutarmos disso. Mas muitas vezes nós não temos essa informação. Não, pastor, isso não é verdade. Como assim? Como que eu vou desfrutar disso? Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que Deus nos dá promessas e elas precisam ser apropriadas. Como aquele homem que tinha uma riqueza ali de baixo e ele não desfrutava, enquanto ele não teve revelação, enquanto ele não teve entendimento, enquanto ele não teve conhecimento, ele não desfrutou daquilo ali. O que eu quero dizer para você é que aquilo que você pedir para o seu pai, Ele te dá. Aquilo que nós pedimos, irmãos, para o nosso Pai, Ele nos dá. O dia que você acreditou no teu coração nisso, você pediu, eu quero um casamento abençoado, Deus me dá. Sabe, eu quero um financeiro abençoado, Deus me dá. Sabe, eu quero uma saúde física, emocional, Deus vai te dar.
Quando nós entendemos isso, nós buscamos isso. Agora você precisa entender que você é amado por Deus, e o desejo de Deus é compartilhar com você todas as bênçãos dele. A alegria do pai é ver o filho desfrutando daquilo que ele trabalhou, daquilo que ele conquistou. Na verdade, por que os pais deixam uma herança para os filhos e trabalham e falam, não, porque eu quero deixar algo para que o meu filho desfrute. Eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Eu quero que o meu filho viva, experimente e desfrute daquilo que eu não desfrutei. Agora imagina você olhando para Deus. Ele não sente falta de nada, mas ele decidiu tudo que ele tem compartilhar para que você e eu pudéssemos desfrutar. Então esse amor de Deus, ele foi sacrificial. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que esse amor ele foi provado de uma forma muito simples, mas extremamente profunda. Ele diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Amém? Você consegue entender que o amor de Deus não tem a ver com um mero sentimento, mas tem a ver com a renúncia, ele tem a ver com uma coisa prática, ele tem a ver com uma entrega, ele tem a ver com sacrifício. Irmãos, onde há amor, há sacrifício. O verdadeiro amor, ele está disposto a sacrificar. Se você ama verdadeiramente alguém, você está disposto a sacrificar. Se alguém ama você verdadeiramente, essa pessoa está disposta a se sacrificar por você, a sofrer por você, para te ver bem. E foi isso que Deus verdadeiramente fez por cada um de nós. Ele deu seu filho para que nós pudéssemos ter essa consciência de que nós somos amados por ele, e ele tem desejo todos os dias, vontade todos os dias de nos abençoar. Mas você precisa crer no teu coração que você é profundamente amado, independente de quem você é, independente da sua circunstância, independente da situação que você esteja enfrentando. Talvez você fale, pastor, eu estou longe de Deus, faz tanto tempo que eu não oro, eu acho que Deus não me ama mais. Eu tenho cometido tantos erros, eu tenho feito tantos pecados, eu acho que Deus já nem olha mais para mim. Deixa eu falar uma verdade para você. Você continua o tempo todo sendo fruto, sendo um resultado, sendo filho amado de Deus. Há filhos que Deus tem mais alegria, sim, mas amor não. O amor de Deus por você continua o tempo todo. Se você ter esse entendimento de que o tempo todo você é amado por Deus, muitas coisas na sua vida vão mudar e você vai desfrutar, porque sobre você estará repousando o amor de Deus. Você crê nisso? Você consegue declarar de todo o coração que você é amado de Deus? Vamos declarar isso? Diga assim, eu sou amado de Deus. Deus me ama incondicionalmente. Ele não leva em consideração quem eu sou. Ele simplesmente me ama. Você não pode esquecer dessa verdade. E quando vem as dores, vem as crises, você esquece. Você fala, meu Deus, não parece ser verdade isso. Não parece que verdadeiramente eu sou amado dessa forma. Mas é importante você entender que não importa quem você é amado por Deus. Essa é a primeira verdade, boa notícia, que Jesus veio compartilhar aqui na terra. A segunda verdade que Jesus veio compartilhar está em 1 João capítulo 1, verso 9, onde ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu falar outra verdade para você que Jesus veio compartilhar. Essa é a segunda melhor notícia que ele veio compartilhar. É que não importa o que você tenha feito. Presta atenção nisso. Não importa o que você tenha feito. Sempre haverá perdão disponível para você. Sempre. Você nunca vai cometer um pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Você nunca vai cometer um erro que Jesus Cristo não possa perdoar. Você nunca vai se distanciar tão longe de Deus, a ponto que você não possa voltar. Sempre haverá um caminho de volta para você. Mais profundo do abismo que você entre, no mais profundo do pecado que você se atole e se suje, saiba que o sangue do Senhor Jesus, ele te purifica e nos purifica de toda injustiça. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, o que é confessar? Reconhecer, ele é fiel e justo. Ele está falando que nós somos fiéis e justos? Não, ele diz, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, e muitas vezes a gente
não entende o quão verdadeiro, quão profundo é isso. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de você trabalhar o dia todo no sol quente e com poeira. Você já teve essa experiência? Você trabalha no sol quente, está aquele calor e cheio de poeira, e você trabalha o dia todo. Aí você chega à tarde, você está sujo, você está com um cheiro horrível, a tua roupa está colando, está pregando no teu corpo, aquilo fica um incômodo terrível. Tudo que você deseja, não é assim? É você chegar na sua casa e tomar um banho, trocar aquela roupa e ficar cheiroso ou cheirosa. Aí a hora que você faz isso, você sai do banheiro, você sai com aquele alívio, não é verdade? Poxa vida, estou limpo, toda aquela sujeira, todo aquele mal-estar saiu. Deixa eu falar uma verdade para você. Quando você recebe o perdão de Deus e você entende que você é perdoado, isso acontece de forma muito mais profunda no teu espírito, na tua alma. Parece que vai sair do seu corpo 700 quilos, quando você entende que você verdadeiramente foi perdoado. O que nos liberta e faz com que a gente continue na presença de Deus, é a gente entender que verdadeiramente nós fomos limpos e nós fomos perdoados. Aquele que recebe o perdão de Deus, pode ter certeza, é alguém que foi limpo, purificado, e as suas vestes se tornaram alvas como a neve. Não há mais peso, não há mais incômodo, não há mais angústia, não há mais sofrimento, porque você sabe que o teu pecado, por mais que foi horrível, ele foi perdoado. Amém? Diga assim: o meu pecado foi perdoado. Todos eles foram perdoados. Hebreus 10:17 diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Você se lembra, mas Deus não. Se você arrependeu, pediu perdão, por mais que você lembre desse pecado, por mais que o diabo te faça lembrar desse pecado, há uma promessa que Deus disse: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. A segunda verdade que Jesus veio compartilhar no mundo é essa: é que os seus pecados estão perdoados. Não importa o que você tenha feito, não importa, irmão, o que o ser humano tenha feito, se ele voltar para o Senhor Jesus pedindo misericórdia, ele sempre será perdoado. Na verdade, muitas vezes a gente vê alguns crimes horríveis. Lembra no ano passado, final do ano passado, uma bebezinha de 6 meses foi estuprada e morta. Ela morreu sendo estuprada, violentada. Eu desejei tudo de ruim para aquela pessoa que você imaginar. Falou: o inferno é pouco para essa pessoa. Na verdade, não é assim que a gente pensa? O inferno para essa pessoa é pouco. Mas quando a gente olha para a graça do Senhor Jesus, irmãos, se esse homem se voltar para o Senhor Jesus, se arrepender dos pecados, há perdão inclusive para ele. Você consegue crer nesse Deus que consegue perdoar um estuprador? Que consegue perdoar os piores dos seres humanos que voltam para ele? Então entenda o seguinte: não há pecado que o sangue de Jesus não possa te limpar e não possa te purificar. Inclusive o pior dos pecadores. Por mais que o homem condena, por mais que o homem coloque essas pessoas no inferno, se eles se arrependerem e voltar para Jesus, eles estão perdoados. Talvez ele vai até sair da cadeia, vai voltar a circular. Você nunca vai confiar nele, porque eu não confiaria. Mas diante de Deus, se ele verdadeiramente arrependeu, ele está perdoado. Ele diz que desse pecado o Senhor não se lembra mais. Então, quando nós olhamos para Deus, nós temos que entender que Ele sempre tem uma boa notícia. Evangelho significa boa notícia, e Jesus veio para trazer sobre nós boas notícias. Ele tomou sobre si todo o nosso pecado e nos devolveu toda a sua justiça. Entenda comigo, na cruz o que houve foi uma troca. Jesus pegou tudo o que estava de ruim em nós e colocou sobre Ele, e pegou tudo o que tinha de bom sobre Ele e colocou sobre nós. Foi por isso que Jesus Cristo precisou morrer, para que nós pudéssemos desfrutar dessa justiça dele. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ele diz isso: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. O que é tornar pecado? Aqui está falando da dor, do sofrimento, da angústia, da punição que ele recebeu ali na cruz. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que Paulo está explicando aqui é verdadeiramente isso. Ele diz: olha, tudo o que você cometeu de pecado no decorrer da sua vida, Cristo recebeu sobre ele.
Toda maldição que você deveria receber, toda punição, todo castigo, toda maldição que você receberia, Cristo recebeu no seu lugar. Mas só parou por aí? Não. Toda a justiça de Deus, toda a bênção de Deus que estava em Cristo, foi derramado sobre você, foi derramado sobre mim, foi derramado sobre nós. Essa é uma excelente notícia, não é verdade? Mais do que Deus não levar em conta os nossos pecados, Ele decidiu nos abençoar. E essa é a diferença de misericórdia e graça. Deus, sendo misericórdia, Ele diz, não vou te punir. Isso é misericórdia. Você merecia um inferno, você merecia o castigo. Ele diz, mas eu não vou fazer isso com você. Você está perdoado. Só que Deus é mais do que misericordioso, Ele é gracioso. Ele decidiu, mais do que simplesmente perdoar, eu vou te abençoar. Eu vou te justificar. Eu vou fazer com que você seja de Cristo revestido. Então quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não vê a nossa justiça, Ele não vê a nossa bondade, Ele vê a bondade e a justiça de Cristo. Deus olha para você e Ele vê Jesus. Por isso que você é abençoado, por isso que você é favorecido, por isso que você é agraciado, por isso que você está apto para receber todas as bênçãos de Deus, porque Deus olha para você e vê Jesus Cristo em você. Amém? Essa é a verdade, a segunda boa notícia do Evangelho, que os nossos pecados estão perdoados. Vamos declarar isso? Diz assim, o meu pecado está perdoado. Todos os meus pecados estão perdoados. Quando nós recebemos no interior do nosso coração esse perdão, você pode ter certeza, vai ser um alívio sobrenatural que você vai ter. A tua vida vai ser muito mais leve. A terceira verdade que Jesus veio compartilhar, essa é um pouco mais profunda, que tem a ver também com o perdão. Porque muitas vezes, nós nos preocupamos com o futuro, né? Assim, pastor, eu sei, eu estou salvo hoje, eu estou perdoado hoje, eu sou abençoado hoje, mas e amanhã? Se eu errar, se eu falhar, e se a minha vida se extraviar, e se eu me perder no meio do caminho, o que vai ser do meu futuro? 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, está no inferno, é isso? Sim ou não? Não, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Você conseguiu entender a dimensão disso? Entenda o seguinte, não importa o que aconteça com você no futuro, até os teus pecados do futuro já estão perdoados. Às vezes as pessoas acham que a gente falando isso, a gente está incentivando a pessoa a pecar, não é verdade. Quem nasceu de novo, presta atenção, quem nasceu de novo nunca mais tem prazer no pecado. Assim, você nasceu de novo, você não tem desejo de pecado, todo o teu desejo é fugir do pecado. Não, presta atenção, não que você não vai ser tentado, não que você não queira, não que a sua carne não queira, mas no teu espírito você sabe, essa não é a minha natureza, não é isso que eu vou fazer, não é nisso, você não tem mais alegria no pecado. Essa é a diferença de quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Talvez você pergunta, pastor, será que eu nasci de novo? É muito simples, você fazer esse questionário. Quem nasceu de novo, ele peca e tem prazer naquilo ali. Quem não nasceu de novo, ele tem prazer no pecado. Ele peca e não está nem aí, não tem nenhuma, não pesa na consciência dele, ele peca e ele tem satisfação naquilo ali. Quem nasceu de novo, vai até pecar, mas na hora que você comete aquilo ali, aquilo vem um mal-estar, você fica ruim, você fala, não é minha natureza, não é isso que Deus me chamou para fazer, você não tem paz. Sabe por quê? Porque você está agindo contra a sua natureza. Então quem nasceu de novo, pode distanciar e fugir de Deus o tanto que for, ele sempre vai lembrar de quem é o pai dele, ele sempre vai lembrar de qual é a natureza dele, vai dizer, não tenho prazer nisso, a minha alegria verdadeiramente está na presença de Deus. Amém? Imagina, quando nós falamos de você entender isso, que não importa o que você fará no futuro, isso já foi também levado em consideração. Essa é a terceira verdade que Jesus veio trazer, porque quando Jesus Cristo morreu, nenhum de nós tínhamos nascido, amém? Jesus morreu, nós ainda não tínhamos nascido, isso faz mais de 2000 anos, então Jesus morreu pelos pecados futuros, ok?
Muitos pecados que você cometeu, Jesus já tinha morrido. Então entenda o seguinte: Jesus morreu e perdoou também os nossos pecados que nós ainda vamos cometer. Isso não é liberação para você pecar à vontade. Como eu disse, se você nasceu de novo, você nunca tem prazer no pecado. Mas pensa comigo, que boa notícia é essa? Imagina você devendo aí 100 mil reais. Pastor, entrei numa dívida, estou devendo 100 mil reais. Aí se tiver os irmãos que dizimam 80 mil por mês, consegue ajudá-lo, né? Senão não. Mas você imagina, você está com uma dívida terrível no banco, subindo a cada dia, os juros subindo, você fala, eu preciso pagar minha dívida. Aí do nada aparece um amigo abençoado, e fala o seguinte, estou aqui 100 mil, pode lá pagar a sua dívida. Não, mas como eu fiquei? Não, eu estou te dando, não precisa me pagar. Vai lá e pague sua dívida. Qual seria o seu nível de alegria? Imagina hoje, quem tem aí os seus compromissos, todos os seus compromissos quitados. E mais do que isso, depois de quitar, ele diz, vamos fazer o seguinte, para que você não se endivide de novo, estou aqui mais 100 mil. Caso você se endivide, você consiga pagar de novo. Como seria o seu nível de alegria? Muito maior, não é verdade? Então, entenda que diante de Deus é assim, Jesus Cristo morreu e quitou toda a nossa dívida e diz, olha, se lá na frente você pecar, está quitado também. Se lá na frente você errar e você me procurar para quitar a minha dívida, ela será também quitada e será perdoada. Amém? A terceira boa notícia é que Deus também já pensou no seu futuro. Ele já levou em consideração o seu futuro que iria acontecer. O futuro nunca pegou Deus de surpresa. Romanos, capítulo 8, verso 1, diz o seguinte, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, nós somos libertos de toda a consequência do pecado. Não sei se você já leu o livro de Oséias. Você já teve essa experiência de ler o livro de Oséias na palavra de Deus? Quem é que já teve? Não, então você vai ler essa semana o livro de Oséias. Vou dar esse desafio para você. É um livro pequeno. Leia todo o livro de Oséias. Porque o livro de Oséias vai falar justamente desse caráter de Deus, desse amor de Deus e desse perdão de Deus. Mas resumindo a história, Oséias era um homem íntegro, um homem bem-sucedido, um homem abençoado, um homem favorecido. E Deus apareceu para ele e falou o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai lá no prostíbulo e vai casar com uma prostituta. E ele foi lá e escolheu Gomer, e trouxe para sua casa, encheu de joias, deu riquezas, fez com que ela ficasse de forma plena, satisfeita em tudo que ela necessitava. Mas dias depois, ela começa a sair com todos os homens da cidade, traindo ele e voltando para a velha vida. O que você faria com uma mulher dessa? O que você pensou em fazer? Imagina, alguém está lá numa vida miserável, é resgatada, dá tudo, não tem nada, não sente falta de nada. E a hora que ela está lá, ela volta para a velha vida e faz tudo de novo. Aí você imagina, manda essa vagabunda embora, não é assim? Quero nem ver a cara dela. Mas sabe o que Deus disse para Oséias? Não é isso que você vai fazer. Você vai lá e traz ela de novo de volta. Traz ela para sua casa, restaura, perdoa e restitui tudo de novo. Aí sabe o que Deus disse? Assim é o meu povo. Por mais que eles se afastem, por mais que eles se distanciam, e eles erram de novo, eu estou sempre disposto a perdoar e recebê-los como filhos. Amém? Como eu disse, isso não é uma liberdade para você pecar, para nós pecarmos. Não, longe disso. Isso é para você entender que não importa quantas vezes você fracasse, não importa quantas vezes você falhe, sempre haverá perdão, sempre haverá, diante de Deus, um recomeço para você. Sempre haverá, diante de Deus, uma cura e uma misericórdia da parte de Deus. Ele já pensou nos seus pecados do futuro e todos eles já estão quitados. Amém? Você consegue crer nisso? Até você morrer, você vai pecar muito, pode acreditar, não é porque você quer, porque a sua natureza ainda é caída, mas todos esses pecados também já estão perdoados em Cristo Jesus. Vamos declarar essa verdade nessa noite? Diga assim, o meu pecado do futuro também já está perdoado. Mesmo que eu não queira, eu sei que eu vou pecar, mas eu sei que o meu pecado será limpo, removido em Cristo Jesus. Amém? Então os teus pecados do futuro também já estão quitados. Deus te deu uma verba extra para dizer a hora que você pecar e você clamar por mim, você está perdoado. Essa é a terceira
boa notícia que Deus veio trazer. Mas há uma última que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, para a gente orar. É que em João, capítulo 3 de João, no capítulo 1, verso 2, ele diz o seguinte: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Sabe, muitas vezes nós ficamos tão felizes porque nós somos salvos, que nós esquecemos de que Deus tem muito mais do que simplesmente nos livrar do inferno. Conta essa história de um homem que ele estava muito tempo longe da sua casa, longe da sua família, e ele recebeu uma passagem de avião para ele voltar para sua casa. Ele diz: olha, estou aqui a passagem de avião, vai lá ver a sua família. E ele ficou muito feliz com aquilo, nunca tinha andado de avião, e recebeu uma passagem de avião para ir lá ver seus familiares. Só que ele chega no aeroporto, está um tempo chuvoso, frio, e ele ficou ali muito tempo esperando, passando frio, passando fome, mas ficou ali feliz porque ele ia embarcar em um avião, nunca tinha andado de avião, e ainda visitar a sua família, ele não ia pagar nada por isso, já estava feliz da vida. Só que passa um bom tempo, esse avião chega, ele adentra, e a hora que ele entra lá dentro, depois de sofrer frio, fome, em toda aquela dificuldade, ele foi ver que ele tinha uma passagem VIP, e ele poderia estar numa área VIP do aeroporto, e ele perdeu. Isso muitas vezes acontece com a gente. A gente está tão feliz porque os nossos pecados foram perdoados, a gente está tão feliz porque nós não vamos mais para o inferno, nós estamos tão felizes porque nós somos salvos, e muitas vezes nós esquecemos de que Deus, ainda em vida, também deseja nos abençoar. Deixa eu falar uma verdade para você, muito profunda. Se você deseja ter uma família, um casamento abençoado, pode ter certeza, Deus tem desejo em te abençoar nessa área também. Se você deseja crescer financeiramente e ser abençoado nessa área, Deus também tem bênçãos para você nessa área. Se você gostaria de ter saúde, pastor, eu não tenho saúde, pode ter certeza, Deus tem saúde também disponível para você, ainda em vida. Porque o texto diz que João aqui estava orando para que ele tivesse boa saúde, e que tudo ocorresse bem com ele fisicamente, assim como ia bem a sua alma. Estão me entendendo, amém? Mais do que simplesmente nos salvar e nos redimir, nos tirar do inferno, Deus deseja que tenhamos uma vida abençoada, em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você tenha uma família abençoada, um trabalho abençoado, uma saúde abençoada, um emocional abençoado, amém? Que você desfrute da vida que Deus te deu hoje de manhã, reunindo aqui no nosso EPL, na nossa liderança, eu falei sobre isso. Deus me ensinou algo profundo essa semana, porque a gente está sempre com pressa, não é assim? A gente está sempre querendo fazer, com pressa, eu quero fazer, eu quero alcançar meu objetivo, eu quero comprar o carro, eu quero comprar a casa, e tudo que nos move é chegar naquele determinado lugar, e a gente esquece de que nós precisamos desfrutar na caminhada, não é quando a gente chega, a gente desfruta no processo, amém? Você vai ter um filho, você não vai desfrutar dele só quando ele forma, só quando ele tem uma conquista. A desfruta tem que ser diária, e muitas vezes nessa caminhada ela é penosa, ela é difícil, ela é complicada, mas você precisa entender que Deus te chamou para desfrutar da vida na caminhada. O dia de você ser feliz, de você ser abençoado, se chama hoje, amém? Então Deus tem também bênçãos para você, materiais, humanas, naturais, físicas, terrenas. Sabe o que aconteceu com o povo no deserto? Eu gostaria de concluir falando sobre isso. O texto diz que o povo passou 40 anos no deserto. Sabe o que acontecia? Eles não precisavam trabalhar para desfrutar do pão, caía pão do céu. Já imaginou isso? O pão caindo do céu, e todos os dias sendo suprido, sem precisar trabalhar. Era isso que acontecia com o povo no deserto. Não tinha água, era tocado na rocha, e da rocha brotava água viva, doce, gelada. E mais do que isso, as roupas não envelheciam, os sapatos não se desgastavam. Aí, você fala, pastor, mas isso é coisa lá da antiga aliança, assim. Se na antiga aliança foi assim, imagina na nova aliança. Hebreus capítulo 8, verso 6, diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, falando dessa antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores.
Tudo que está na palavra de Deus, irmãos, tem um propósito. E Deus diz que lá no deserto, na época da lei, Jesus não tinha nem morrido e ressuscitado ainda. Ele já experimentou essa provisão financeira, essa provisão de sustento, essa provisão de cuidado. Imagina nos dias de hoje. Então deixa eu falar uma verdade para você. Deus quer te abençoar também em todas as outras áreas, não somente espirituais. O desejo de Deus é que tudo na sua vida vá bem. Gálatas capítulo 3, verso 13. Paulo fala que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Sabe o que significa? Cristo tomou sobre si toda a maldição. Então para nós o que sobrou é bênção, amém? Pensa comigo, toda a maldição caiu sobre Jesus. O que sobrou para mim? Se toda a maldição está sobre Jesus, o que sobrou sobre você? Diga assim, a bênção de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, é o que sobrou para nós, porque toda maldição é toda coisa ruim, tudo que não presta, tudo que é ruim, tudo que causa dano, tudo que me causa sofrimento, Jesus Cristo tomou sobre Ele. Então o que sobrou para você, o que sobrou para mim, é o favor de Deus, é a bondade de Deus. Essa é a boa notícia, a quarta boa notícia que Deus veio trazer para você hoje. Jesus Cristo morreu para mostrar para você e para te conceder que Ele também quer que toda a sua vida seja abençoada, não somente a espiritual. Que toda maldição, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, para que você fosse por Ele abençoado. Amém? Você crê nessa verdade? Que essas boas notícias para você nos dias de hoje? Que Deus quer que tudo na sua vida vá bem? Talvez você não ora pelo seu financeiro, você fala, pastor, Deus não se preocupa com o meu financeiro, se preocupa. Talvez você não ora para ter um bom casamento, que você fala, não pastor, isso é egoísmo da minha parte, né? Como disse a Marcela aqui, eu até me acho egoísta porque eu quero mais, não. Se você deseja, Deus tem desejo em te abençoar. Se é algo que não contradiz a palavra de Deus, você pode ter certeza, Deus tem desejo em te abençoar. Se coloque de pé. Eu gostaria que você entendesse que essas 4 boas notícias estão disponíveis para você desfrutar dela. Não importa quem você é, você sempre será muito amado por Deus. Você sempre será amado incondicionalmente por Deus. Não importa o que você tenha feito, sempre haverá perdão disponível. Mais do que isso, talvez você está preocupado com o seu futuro. Não importa o que você fará no futuro. Isso também já foi resolvido e já foi levado em consideração por Cristo na cruz. E por último, não importa a área de sua necessidade, foi feita uma provisão para isso também. Por mais simples, egoísta que pareça da sua parte, não é. Deus tem tanto e tem de sobra. Não é porque você vai ter muito que vai faltar para alguém. Deus tem muito para todos. Deus tem abundância para todos. Por isso que Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então eu gostaria nessa noite, é um culto de ceia. Após essa oração, nós vamos distribuir os elementos. E eu gostaria que você olhasse para o Senhor Jesus e entendesse quem Ele é. Você olhasse para Deus e verdadeiramente, à luz da palavra de Deus, soubesse quem Ele é. Amém? E você recebesse essa boa notícia da parte de Deus hoje, entendendo que você é tudo isso. E Deus deseja que você desfrute de tudo isso. Vamos orar, feche os teus olhos, coloque diante de Deus essa verdade, peça para Deus te dar essa revelação nessa noite, que esse é o caráter de Deus, esse é o projeto de Deus para a sua vida. Pai, nós te louvamos nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pelo teu favor e pela tua bondade. Pai, eu intercedo por cada um dos teus filhos que estão aqui, meu Deus, é que eles tenham essa revelação de uma forma especial, de que não importa quem eles são, quem eles sejam, Pai, o Senhor o ama incondicionalmente, que não importa o que ele tenha feito, e quanto ele tenha distanciado do Senhor, o quanto ele tenha fugido, Pai, da tua presença, há sempre perdão disponível para ele, Pai. Eu quero que o Senhor traga essa revelação de uma forma especial, que todos os nossos pecados estão perdoados, Pai, inclusive aqueles que nós iremos cometer no futuro, que o Senhor já preparou também a provisão e o perdão para eles. Nós nunca deixaremos de ser perdoados, de ser amados por isso. Pai, debaixo dessa graça, dessa verdade, eu quero que o Senhor traga uma certeza no coração dos teus filhos, que o Senhor deseja e o Senhor quer que eles tenham boa saúde,
que eles tenham um bom casamento, tenham uma família e filhos abençoados, tenham um trabalho e uma renda abençoada, tenham uma saúde física, emocional, espiritual abençoada. Pai, que eles sejam felizes e realizados em tudo. Eu quero que o Senhor traga cativo à nossa mente essa verdade, que o Senhor veio para trazer essas boas notícias, que o Senhor enviou o teu Filho para morrer no nosso lugar, para que toda maldição não nos alcançasse mais, para que nenhum mal tenha domínio perpétuo sobre nós. Pai, por isso eu repreendo nessa noite toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus. Toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, toda tristeza, Pai, nós pedimos a saúde que vem do alto. Toda enfermidade nos ossos, no sangue, nos nervos, Pai, em nome de Jesus, sejam curados. Pai, aqueles que estão doentes espiritualmente, não conseguem receber o perdão, não conseguem receber a revelação de que é filho, de que é abençoado, Pai, que ele pode recomeçar, que ele pode, Pai, continuar servindo ao Senhor. Que o Senhor está de braços abertos esperando que ele receba, que ela receba nessa noite, Pai, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, essa convicção de que não há mais débito, não há mais dívida. Pai, nós não estamos mais em débito com o Senhor. O Senhor quitou todas as nossas dívidas, o Senhor perdoou todos os nossos pecados, nós estamos livres, não há mais nenhuma condenação, nenhuma acusação, porque nós estamos no Senhor. Tudo que você precisa é entregar a sua vida para o Senhor Jesus e crer nessa verdade. A palavra de Deus diz que aqueles que creram e receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero que você declare que você é filho de Deus, que você recebe Jesus, que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus e que você recebe todo esse favor que foi ministrado aqui hoje. Diga assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu recebo como meu Senhor, meu Salvador, e purifico todos os meus pecados, limpa-me de todas as minhas falhas, me faz uma nova pessoa, com a identidade de santo, de justo, de filho, e filho muito amado. Eu recebo o perdão que vem dos céus, em nome de Jesus.